Estamos de volta para mais um vídeo no canal da Irmandade, sejam todos bem-vindos. E hoje, galera, nós vamos falar de um assunto muito famoso que ocorreu no Arizona, pessoal, numa floresta no Arizona, dia 5 de dezembro de 1975. Se vocês estão lembrados da data, vocês vão saber que esse foi o caso mais assustador e baseado, logicamente, em fatos reais, com 5 testemunhas, pessoal. Do caso mais famoso aí de OVNIs de abdução, o chamado abdução de Travis. Esse caso foi muito sinistro, pessoal, e envolveu muita gente, né? Inclusive 5 amigos do Travis aí. E no caso, quando ocorreu isso daí, no desaparecimento, até então, né, os amigos deles acabou não contando o fato em si. Então acabou que todo mundo ficou desconfiando aí, principalmente a polícia, né, nas investigações, que esses amigos, né, os amigos dos Travis, a gente vai deixar imagens aí, nome de cada um, que eles haviam assassinado o seu próprio amigo. Então até então eles ficou como suspeito. De homicídio. Porque seria difícil acreditar, né, no depoimento, se eles contassem que o amigo deles, Travis, tinha sido abduzido por OVNI. Então seria algo que ninguém vai... Quem ia acreditar? Peraí. Jamais, o cara está desaparecido, os caras do nada aparecem e falam que viram Travis ser abduzido. Jamais a polícia ia acreditar, jamais o povo ali da cidade ia acreditar que realmente aconteceu uma abdução. Apesar de já naquela época ter muitos casos de abdução de OVNI, aparições e tudo mais, mas esse caso, muita gente não acreditava, né? Ficava meio que no ar, será que existe OVNI ou não? Mas voltando ao caso em si, então ficou isso, eles acabou ficando como suspeito pela morte de Travis, mas aí tudo mudou, porque certa noite Travis apareceu e aí já muda tudo. Aí o que acontece? Uma noite chuvosa, ele apareceu nu, todo aquele assustado, né? Todo machucado, assustado, numa noite chuvosa, aí já mudou tudo. Todo mundo já ficou sem entender o que aconteceu. E ficou como até então desaparecimento. Aí os amigos resolveram contar o que eles viram naquela noite. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje, cara. O caso Travis aí, um caso muito assustador e baseado em fatos reais. Eu realmente não parei ainda para assistir esse filme, mas esse caso ele foi bem famoso na época, né? Ele deu um estrondo muito alto, tanto é que tem o filme, né? Sim. O caso de Travis. Mas eu acho assim que é uma coisa maluca, cara. Eu acho que é uma coisa bizarra, porque imagine só, você tá com seus 5 amigos voltando da serraderia, né? Que eles eram, né? Eles cortavam árvore, trabalhavam como... Como é? Madeireiro, né? Madeireiro, As exatamente. pessoas imaginam você voltando, né? Numa floresta ainda, e acontecer de uma nave chegar e abduzir um dos seus amigos. Quem que vai acreditar, cara? Ninguém acredita. Ninguém acredita. A primeira coisa que a polícia vai pensar é que aconteceu alguma coisa, alguma briga e mataram. Inventaram a história que foi abduzido. Inventaram a história. Ninguém ia acreditar no loucura, ainda mais nos Estados Unidos. Exatamente. País rígido como é, né? Eu acho bizarro, e esse aí pra mim é um caso mais real assim de abdução, de coisa alienígena. Muito famoso. Porque não tem explicação. Como é que o cara foi abduzido e retornou depois de dias? Ele retornou, mas ele retornou sem lembranças, né? Ele não lembra do que ele vivenciou na nave, ou viu. Ele lembra, só que ele lembrou depois de dias, que ele ficou, ainda passou pelo, aquele pessoal que é psicólogo, né? Passou por aquele pessoal que fica interrogando a polícia. Sim. Então, com o tempo ele foi soltando e foi lembrando, tendo visões pequenas que vinham na sua mente, e acabou que ele começou a contar. E já eu vou passar o que ele viu e o que ele lembrou. Então vamos dizer que ele nasceu de novo. Nasceu de novo. Né? Nasceu de novo, porque hoje em dia é muito difícil acreditar nessas coisas que envolvem extraterrestres, né? Essas coisas. Porque não tem coisa concreta. Não tem algo assim que você vê com seus próprios olhos. E eles tiveram a felicidade ou a infelicidade de vivenciar um momento único que é quase impossível de acontecer na vida de alguém. E foi na vida dos 5, né? Então fica no ar aí, galera. Vocês acreditam no caso Travis? Que ele foi abduzido por seres de outros planetas? Se é verdade ou mentira a gente não sabe, galera, mas ele ficou muito famoso. Sim. Ficou muito famoso, foi convidado para dar várias entrevistas aí em várias emissoras. Sim.
ele ficou muito famoso por esse caso aí, né? E a gente ouviu aí o relato da história, tudo o que aconteceu, mas a gente fica em dúvida, a gente não consegue falar assim, é mentira, a gente não tem certeza, e também a gente também não tem certeza se é verdade. Mas teve um caso atrás aí, um caso não, melhor dizendo, os Estados Unidos, né, o Pentágono falou que foi provado que existem objetos voadores não identificados. Exatamente. Eles reconheceram esses objetos, afirmaram Só não sabe dizer o que era. Isso, afirmaram que não são desse mundo. Agora, ao caso Travis, abdução. Sim. Por que os alienígenas abduziram ele? Tem vários casos de abdução de pessoas que falam que foram abduzidas, mas esse caso aí do Travis é o mais famoso, porque teve testemunhas também. Foi um caso assim muito que chocou. Saiu até em jornais, foi uma febre na época. Então, esse vídeo, galera, a gente trouxe ele pra gente poder conversar junto aqui e dialogar e tentar ver assim se é verdade mesmo. O que vocês acham disso daí? Vocês acreditam nessa abdução? E isso realmente aconteceu? Será que isso é uma mentira? Será que ele fez isso para ele ficar famoso? Né? Para ele ficar famoso e ganhar dinheiro, fins lucrativos? Sim. Será que teria essa possibilidade? Deixem aí no comentário, dê a opinião de vocês e para a gente poder aqui juntos trazer pistas se isso aí pode ser, se está mais pro lado da verdade ou a mentira. Eu vou trazer dados daqui a pouco. Mas esses casos aí é uma coisa que eu não acredito. Nunca vi. É uma coisa que só vou acreditar se eu ver, cara. Porque teve tanta história já desse negócio de OVNI aí, de abdução. Sim. Já tem bastante várias casos, histórias né? aí, mas quem conta essa história mais é fazendeiro, né? Sim. Que vê essas coisas aí, que abduz até as vacas lá, sei lá, os animais aí que somem do nada lá. Sim. Aí agora uma pessoa que foi abduzida, Voltou. devolvida, né? E ele fala sobre o que aconteceu lá, sei lá, em cima, embaixo daqui onde ele estava. Uhum. É complicado, né? Sim. Então, por mais que esteja pessoas que viu, Testemunha. pra contar assim, é difícil acreditar. Sim. Sendo que as pessoas não viu, se você me contar, eu não vou acreditar, só se eu ver. Em caso contrário, se eu não ver, eu ainda vou ficar pra trás ainda. Sim. Então, o caso desse rapaz aí foi bem interessante, porque Foi muito visível. ele estava trabalhando e os amigos dele viram isso aí acontecer. Eles foram lá e contaram, né, depois que ele apareceu, né? Sim. Então ele pensou que ninguém ia acreditar nada. Então, ninguém Conta uma história Quem vai dessa. acreditar numa história dessa? História... Hoje em dia, se for contar isso aí, não, vocês mataram ele, enterraram ele, jogaram ele lá e... Inventaram essa Estou história. contando essa história aí. Ou vocês fumavam uma coisa diferente. Exatamente. Então, pra mim, da minha opinião, né? Eu não posso ser que esteja enganado, mas eu não acredito assim 100%. Sim. Em aparições de nave ou de ET, sei lá. Tem até a área 51 que falou que lá tem nave de ET. Coisa secreta. Então, acreditar mesmo sempre não acredito, mas também não desacredito. Sim. Também não desacredito. Então, Isso. Eu também fico nessa porque tem aquela, né? O universo é muito grande, muito extenso, né? Pode existir muita coisa. Porque A vida não é só... Né, a gente porque tá- tem lugar na Terra que diz que o homem ainda não pisou, cara. Exatamente. Né? Com a tecnologia de hoje. Com a tecnologia de hoje que tem. Então, eu nem acredito e nem desacredito. Fica eu com o pé fico atrás, com o né? pé atrás ainda. Mesmo sendo, às vezes, vocês podem até falar, é um absurdo o cara ser abduzido e trazer de volta e lembrar, não aconteceu nada. Mas não tem como provar nem desprovar, mano. Bom, eu vou passar uns dados do ocorrido. Depois que ocorreu, foi contado, as testemunhas todas. E pior que os 5 disse a mesma coisa. Ou seja, pior. 5 testemunhas. 5 pessoas viram. Até então eles não tinham falado antes porque ninguém ia acreditar. E ficou como eles ficaram como suspeitos. De toda forma, se eles contassem, aconteceu isso, ele foi abduzido, ninguém ia acreditar. Ia falar, não, eles matou ele, inventou essa história achando que a gente é trouxa e vai acreditar. Ou seja, de toda forma eles ficaram como suspeitos. Só resolveram contar, e todos contaram da mesma forma que viram. Só resolveram contar depois que ele apareceu. Porque senão não ia valer de E nada. o principal de tudo, o Travis confirmou. Confirmou tudo que eles contou. Ou seja, eles estão mentindo porque eles iam inventar essa história. É a minha opinião. E depois o Travis, passou naquele teste da verdade lá.
Do coração? Isso, pra ver se ele tá falando mentira ou verdade. Em todos os testes, ele falou a verdade. Em todos os testes, ele falou a verdade. Complicado. Logicamente, ele ficou famoso, ele lançou até um livro falando da história dele, com o que ele passou, ficou rico. Realmente, ele ficou rico, ficou famoso. Entendeu? E ele trouxe a visão, ele contou o que ele viu, o que aconteceu. Depois que ele foi abduzido, ele acordou, certamente, ele acordou. Vai ter imagens aí do filme, né? Tem um filme que é muito bom, que conta a história, né? Baseado em fatos reais, que se chama Fogo no Céu. Meu, é assustador, é um dos melhores filmes de alienígena assim, principalmente de abdução. Sim. Quando a gente vê um OVNI, se chama contato de primeiro grau. Quando você já é abduzido, aí já é de 4º grau, porque você foi abduzido. Foi o que aconteceu com o Travis. Eles viram o OVNI, né, contato de primeiro grau, ele por ver aquilo ali, ele achou estranho e resolveu ir lá por baixo. Os amigos deles falaram, não, sai daí, gritando para ele sair de lá. E o que aconteceu? Do nada um flash de luz saiu da nave, tocou Travis e ele ficou paralisado. Os amigos dele se assustou e não foram salvar ele. Acelerou o carro e foram embora. Aí o que aconteceu? Travis ficou lá, foi lançado longe e foi abduzido. Quando ele acorda, Travis contando o relato do que ele viu depois que ele acordou dentro da nave, ele estava numa plataforma, né, como se estivesse dentro de um caixão, vamos dizer assim, uma cápsula. Cheio de gel, como se tivesse um monte de pele, ele estava preso, mostra ele tentando sair assim. Quando ele olhou para o lado, tinha outros corpos, que foram também abduzidos, segundo o que ele relatou. Só que tinha corpos já apodrecidos, corpos de pessoas já, só cadáver. E ele conseguiu ainda sair daquela cápsula. Quando ele sai, ele meio que fica flutuando dentro da nave. Dentro da nave, como se ele estivesse flutuando, ou seja, ele já não estava mais na Terra, foi abduzido e foi levado para algum lugar, do espaço, quem sabe algum planeta. Até então ele conseguiu subir. Quando ele conseguiu subir, ele chegou num lugar que ele conseguia já se mover. Quando ele olhou para o lado, ele viu uma armadura, como se fosse tipo uma armadura de alienígena. E do nada apareceu 4 seres. Mas quando ele estava flutuando e não conseguia se movimentar corretamente, esses 4 seres, eles andavam normalmente, sem flutuar. Ou seja, já é um domínio deles ali. Ou seja, são bem superiores ao ser humano. Cataram o Travis, arrastaram por dentro da nave e ele se batendo. Inclusive as imagens vai mostrando. Quando daqui a pouco amarraram ele numa mesa, arrancaram toda a roupa dele, amarraram ele numa mesa, desceu meio que uma película assim, cobriu todo ele, é o relato dele, né? E aí abriu-se o negócio, foi vários instrumentos entrando na boca, coisas nos olhos, é assustador a imagem, cara. Então, ele deixou o que ele viu, o relato que ele viu. E aí fica no ar, é verdade? Realmente foi verdade? Foi um caso muito famoso. E é o que eu falei, ele passou no teste da verdade. Todas as vezes que ele foi, ele falou a verdade. Fora que teve as testemunhas. Vai de cada um acreditar ou não. Entendeu? E no filme mostra cenas do que ele teria visto na vida real. Sim. Do que ele viveu, do que ele Um passou. exemplo, né? Um exemplo. Mais ou menos assim, pra gente ter uma noção do que ele passou, se realmente isso é verdade. Mas é isso aí, galera. Deixem aí nos comentários, tá? Comentem, é muito importante pro YouTube também ver que vocês estão mostrando o nosso trabalho. Curtem, compartilhem. E é isso aí, vamos trazer mais assuntos aí pra gente poder estar interagindo mais e mais com vocês. Sim, vai falar mais alguma parte. Então, galera, é isso aí. Esse é o vídeo e recomendamos a vocês assistir. Pra de fato vocês entenderem o que nós falamos aqui. É assustador. Pra mim, o melhor filme assim de abdução de alienígena. Fogo no Céu. Marquem aí, galera. Hoje vamos deixar o filme aqui, vocês vão ver. Esse foi o vídeo de hoje. Caso Travis, o maior caso famoso aí de abdução, OVNI, muito assustador. Valeu, galera. A Irmandade.